aqueles que venham passar diante da rua, diante da igreja, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar, que o Teu Espírito Santo venha penetrar sobre o coração destas pessoas, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal que venha se levantar, meu Pai, contra essa mensagem, todo pensamento ao contrário, venha cair por terra em nome de Jesus, e cerca, meu Pai, esse lugar com os Teus santos anjos, e que o Senhor venha derramar a Tua glória, da Tua presença, do Teu reino, sobre este lugar, meu Pai. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, e a igreja diz amém, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqui é uma mensagem onde vem falar sobre a restauração de Israel. Eu gosto muito de pregar mensagem sobre restauração, porque há muitas pessoas que precisam de uma restauração espiritual na sua vida. Antes da gente, Deus nos separar para pastorear, para fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, a gente pregava, toda semana nós estávamos pregando em alguma igreja, e as pessoas nos convidavam muito para pregar, porque quase todo culto que nós íamos pregar, pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor se reconciliavam. E os pastores que a gente ia pregar, eles já sabiam disso. Então eles convidavam pessoas afastadas para estar participando do culto. E muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas que tinham enterrado os dons eram avivados pela palavra de Deus e pela oração, porque era uma área que eu buscava muito para Deus estar agindo. Porque quando a gente está só pregando nas igrejas, você busca muito para Deus mover sobre todas essas áreas. Quando pastoreamos, nós já dividimos a mensagem, já dividimos um pouco o ritmo da mensagem, o ritmo da pregação, porque o nosso corpo ele não suporta todos os dias pregar da mesma maneira, com o mesmo esforço. Mas eu creio que com a mesma unção, o mesmo poder do Espírito Santo, nós podemos pregar, nós podemos ministrar. E Deus também tem falado muito comigo, porque muitos cultos também tem pessoas que são novas convertidas, tem pessoas idosas, tem pessoas analfabetas, pessoas, ou seja, indoutas do conhecimento da palavra. E quando eu comecei a pregar, eu pregava falando rápido demais, alto demais, que eu gostava muito. Levar para o lado pentecostal, para o lado do avivamento. Para mim um culto só era bom se tivesse todo mundo da igreja pulando, dando glória a Deus e aleluia. Se não fosse, não era bom. Terminasse a cura de Jesus, não foi o que aconteceu, o Senhor não me usou. Mas Deus usa também, irmãos. O Espírito Santo ele move no silêncio, aleluia. Não era todo o culto que os apóstolos faziam, não era todo o movimento que eles faziam que era do mesmo jeito. Todavia que eles pregavam era de maneira diferenciado, mas quando a gente começa, a gente quer ir pregar e ver logo todo mundo pulando, dando glória a Deus, aleluia, e todo mundo saindo do culto e dizendo, nossa, que pregador usado, que pregador assim e tal, aquele comentário. Todos nós começamos a pregar assim, irmão, queremos ser pregador, que não ser pregador de Gideões. Mas aí a gente vai aprendendo muita coisa. Então às vezes tem mensagem que eu prego mais devagar um pouco, para poder as pessoas entender o que a gente está pregando, né, irmãos? Quando eu comecei a pregar, para entender o que eu pregar, você tem que estar ligado 100%, sem desviar o pensamento, nem a bunda de um segundo. Eu não parava um segundo, eu li o texto e começava a pregar 40 minutos, uma hora, sem parar um segundo. Falava muita coisa errada, né? Muita palavra errada, mas eu pregava e não parava. Agora eu dou algumas pausas, ainda falo algumas coisas erradas às vezes, ou seja, algumas palavras erradas, porque eu não tive estudo. Tanto que sempre que eu ia pregar nas igrejas, eu dizia, olha, vocês me perdoem, porque eu já vou dizer logo de agora, eu não tenho estudo, eu não estudei, então tem palavra que eu não consigo falar direito, então vocês ignorem e esqueçam que eu falei. O importante é vocês entenderem o que eu quero falar. Pronto, ninguém nunca nem comentou, porque já sabia, quando eu ia pregar, aleluia. Então eu falo isso também para os irmãos, algum momento que estiver pregando, falar em alguma palavra, enganchar um pouco, porque eu não tive estudo, mas de pouquinho Deus, Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia mais, né, irmãos? E tem dia não é porque a gente tem estudo, não, é porque tem dia que a gente está cansado mesmo, a mente está cansada, e você não consegue desenvolver bem, né, a pregação, ou quem traz palestra, ou quem ensina,
ou no trânsito, se você estiver cheio demais, você não consegue desenvolver aquilo que você está fazendo. Então nós vamos meditar hoje nessa mensagem sobre a restauração de Israel. A Bíblia vem nos dizer aqui no versículo 5, para que a igreja venha entender. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Algo que me chama muita atenção, a mensagem de Samuel para o povo de Israel, é que a primeira mensagem que ele traz é para que o povo ele venha congregar, porque sempre um avivamento vem quando o povo estão junto. Por quê? Porque o avivamento ele vem na união. Você já imaginou se todos os irmãos em Cristo, todas as pessoas que já confessaram o nome de Cristo, todas as pessoas que já receberam o Espírito Santo, todas as pessoas que já desceram as águas, todas as pessoas que congregam, se todos vivessem unidos? Imagine o grande avivamento que Deus traria sobre o seu povo. Por quê? Porque nós somos o povo de Israel espiritual. Porque agora as promessas de Deus pertencem também a nós que servimos a Deus. Nós que recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essas promessas de Deus também pertencem a nós. Então eu creio que é a vontade de Deus que todos os seus filhos congreguem e vivam em união. Porque é possível, nós temos aqui os membros da igreja, os outros ministérios têm os seus membros, e todos nós vivemos unidos, todos nós vivemos comungando um com o outro, um ser na igreja do outro, e o outro ser na igreja do outro, o outro da paz do outro, e o outro da paz também, se alegra quando vê o irmão. Essa é a vontade de Deus. Então o povo de Israel estava precisando de uma renovação espiritual para eles mesmos, e uma renovação espiritual com Deus. Mas eles estavam tão afastados de Deus que eles precisavam de alguém para interceder por eles, para que Deus viesse trazer aquele avivamento para aquele povo. Deus também ele fala comigo nesta palavra: aqueles que estão de pé, aqueles que são servos e servos do Senhor, têm o compromisso também de estar orando e de estar intercedendo por aquelas pessoas que não têm mais capacidade de estar ligado com o Pai. Porque através do clamor, através da oração da igreja, Deus pode mover uma cidade como essa. Deus pode mover o nosso país através da nossa concordância, através da nossa oração, através da nossa união, através da nossa busca por aqueles que estão perdidos. Observe que Samuel, ele traz aqui um grande exemplo para nós, traz um grande exemplo para a igreja, para que nós possamos fazer o papel que ele fez, para que nós não venhamos desistir daqueles que uma vez já serviram a Deus. Porque eu acredito que há muitas pessoas que estão aí afora, estão dentro da nossa cidade, estão nos interiores da nossa cidade, estão na cidade vizinha, sobre todo o país, que uma vez foi avivado, uma vez foi restaurado, uma vez serviu a Deus e não tem mais força alguma de buscar restauração para a sua vida. Mas eu ainda acredito na oração dos profetas de Deus. Eu ainda creio na oração das servas de Deus. Eu ainda creio na oração da igreja. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a clamar, Deus ele começa a mover no reino espiritual, e o inimigo ele começa a perder força. Porque quando o povo de Israel ficou preso em cativeiro por 70 anos, a Bíblia diz que quando aquele povo despertou para orar, quando aquele povo despertou para buscar a Deus, eles despertaram o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus trouxe um avivamento para aquele povo. Qual foi o avivamento que Deus trouxe para o povo de Israel? Foi o avivamento da libertação daquele povo, aleluia. Então há muitas almas oprimidas, há muitos espíritos aprisionados pelo mundo, pelas coisas
não somente por você, mas faça o teste da oração pelas pessoas, mesmo que seja alguém que você não tenha laço nenhum, mesmo que seja alguém que tenha até falado mal de você, criticado você, que passa por você e nem olha, que passa por você e lhe ignora, mas faça um teste. Comece a orar por estas pessoas, comece a interceder por estas pessoas. Vai vir uma grande alegria sobre a tua alma, vai vir uma grande alegria no teu coração, e você verá os frutos na vida das pessoas, e verá fruto também sobre a sua vida. Porque a Bíblia vem nos dizer que Deus, Ele só mudou o cativeiro de Jó quando Jó começou a orar pelos seus amigos. E os amigos de Jó, se você for ler o livro de Jó, Deus já me deu a graça, já li várias vezes o livro de Jó. E se você observar os amigos de Jó, eles estavam sempre procurando algo para acusar a Jó, para dizer que Jó estava passando por aquela situação porque ele tinha pecado, ele tinha desobedecido a Deus, e eles queriam que Jó viesse confessar o seu pecado, mas Jó não tinha cometido pecado para acontecer o que estava acontecendo com ele. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus comoveu o coração daquele homem, e ele começou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar pelos seus amigos, Deus começa a mudar a situação de Jó, Deus começa a curar Jó, Deus começa a prosperar a vida de Jó, Deus começa a abençoar a família de Jó. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos pelas pessoas, independente de quem seja, Deus começa a abençoar a nossa vida, porque a lei da semeadura, a lei da semeadura, ela não falha de jeito nenhum. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele certamente irá colher. Então, quando nós plantamos a oração pelas pessoas, oramos pelas pessoas, intercedemos pelas vidas que estão perdidas, Deus está nos abençoando em todas essas áreas. Aleluia. Então foi esse o papel de Samuel. E que nós possamos também dizer para as pessoas, incentivar as pessoas como nunca a estar na casa de Deus, a incentivar. Porque enquanto nós paramos, o inimigo dessas pessoas, que é Satanás, ele todo dia diz para essas pessoas que não precisam mais voltar para a casa do Pai, que do jeito que eles estão está bom. Mas a casa do Pai é a casa de oração, é a casa da restauração. Deus pode restaurar uma pessoa na casa dela? Pode. Deus pode curar uma pessoa na casa dela? Pode. Deus pode salvar uma pessoa na casa dela? Pode. Mas o desejo de Deus é que todo o seu povo esteja reunido. E quando alguém entra na casa de Deus, não tem como ele sair sem sentir a presença do Espírito Santo, aleluia. Porque aquele homem que entrou naquele dia aqui, embriagado, aleluia, ele disse que quando parou ali de frente da igreja e olhou para cá, ele não conseguiu mais descer na rua, porque ele congelou. Foi a presença de Deus que foi transmitida neste lugar. E quando ele veio aqui receber a oração, ele chorou pela presença de Deus, ele tremeu o seu corpo com a presença de Deus, porque quando alguém entra na casa do Senhor, ele é tocado, ele é transformado, ele recebe a palavra de transformação e de revelação, aleluia. E quantas pessoas não tem força de ir para a casa de Deus? Então nós somos instrumento de Deus para nós incentivar, para nós motivar. Eu gosto de dizer, nós somos motivadores das pessoas que estão fracas na fé, das pessoas que estão desmotivadas, das pessoas que estão tristes, das pessoas que dizem, eu não tenho mais força, eu quero, não tenho vontade, mas não há força dentro de mim. Então Deus quer te usar para ajudar estas pessoas. Deus, Ele quer usar a tua boca, Deus quer usar o teu coração para transmitir palavra que venha edificar as vidas. A Bíblia diz que as nossas palavras tem que ser palavra que venham transmitir graça àqueles que nos ouvem. Então há pessoas que não estão precisando de um julgamento, há pessoas que não estão precisando de uma palavra de condenação, mas estão precisando de uma palavra de motivação, de uma palavra que venha levantar, de uma palavra que venha trazer ânimo para ela. Aleluia. E nós devíamos
usar. Quem lembra daquela mulher prostituta que os fariseus lançaram aos pés de Jesus? Jesus, ele disse: ninguém te condenou? E ela disse: não. Para resumir bem muito, e ele disse: nem eu também te condeno. Vá em paz. Vá em paz. E não peques mais. Olha a palavra de motivação que Jesus trouxe para aquela mulher que era uma prostituta. Jesus disse: nem eu te condeno. E ninguém viu aquela mulher dizendo: Jesus, me perdoa, Jesus. Ela não, Jesus, tenha misericórdia. Ela não disse nada. Somente Jesus, ele olhou para aquela mulher e disse: cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? E ela disse: não. E ele disse: eu também não te condeno, vá em paz. O que foi que Jesus deu para aquela mulher? Paz. Uma palavra de graça para aquela pessoa. Porque o mundo condena, o mundo crucifica, a religião condena, mas Jesus Cristo, ele nos ensinou a nós ser misericordiosos com as pessoas que estão precisando de misericórdia. Porque ele disse que se nós formos misericordiosos, ele também será conosco quando nós precisar da misericórdia dele. Se nós formos pessoas julgativas demais, se nós formos aquelas pessoas que sempre condenam os outros, quando nós precisarmos da misericórdia de Deus, nós não teremos, porque nós não tivemos as outras pessoas, nós não ajudamos as que estão caídas. E nós vemos aqui que Samuel, ele prega para aquelas pessoas congregarem, e ele diz assim: olha, congregaram-se em Mispa, e tiveram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel. Então nós vemos que as pessoas ali, todas elas congregaram, elas vieram, elas ofereceram sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que elas se arrependeram dos pecados que elas tinham feito. E nós vimos que essas pessoas se arrependeram com jejuns. E muitos na Bíblia se arrependeram com jejuns, com prantos e orações e arrependimentos. Porque aí Jesus, ele traz uma renovação na vida de todas as pessoas que assim se apresentam diante dele. Porém, a palavra do Senhor vem nos dizer hoje, nessa noite, quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Ou seja, o inimigo, quando viram que eles estavam lá congregados, ou seja, juntos, o inimigo, usando os filisteus, foram para destruí-lo. A parte B diz assim: o que ouviram os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Preste muita atenção nesta palavra. A Bíblia vem nos dizer que quando o povo de Israel souberam que os filisteus, que o inimigo vinha para destruir eles, eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com muito medo de ser destruídos pelos filisteus. Por que eles ficaram com medo? Preste atenção. Porque eles sabiam que pela força deles, pela força do braço, eles jamais poderiam vencer os filisteus. Eles jamais poderiam vencer o inimigo. Por isso que eles ficaram com medo de serem destruídos. A reflexão que eu trago neste versículo, nesta palavra para você é: o homem jamais ele poderá vencer o seu inimigo através da sua própria força. A força que nós temos de nós mesmos, não temos capacidade para vencer o inimigo que se levanta contra nós todos os dias. Eu não sei qual é o seu inimigo, porque cada um de nós temos um inimigo. Cada um de nós temos uma área que o inimigo ele tenta nos destruir todos os dias. Porque todo crente,
ele tem um ponto fraco. O apóstolo Paulo, ele tinha um ponto fraco. E era naquele ponto fraco que Satanás vinha e esbofeteava ele. Era naquele ponto fraco que o diabo fazia de tudo para Paulo cair e desistir do chamado dele. Mas ele não desistiu, porque a força de Deus, o poder de Deus ajudou ele para ele continuar de pé. Porque o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele orou a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus viesse intervir quando Satanás viesse esbofetear ele. E a Bíblia diz que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. O que foi que Deus quis dizer para Paulo? Paulo, não é a tua força que vai fazer você vencer, você chegar lá no final. É a minha graça, é o meu poder, aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Talvez você tenha um ponto fraco, talvez não. Todo crente tem, todo crente. E cada um sabe qual é o seu ponto fraco, que o inimigo mais guerreia contra, para tentar ferir, para tentar machucar, para tentar destruir. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que a graça de Deus, o poder de Deus é o suficiente para você permanecer de pé diante de toda luta contra o inimigo, aleluia. Ele não vai te vencer. Então esse povo de Israel ficaram com medo, assustados do inimigo. Por quê? Porque ali no momento eles pensavam que ia vencer aquele inimigo pelas próprias forças dele. Quem lembra de Davi? Todo o exército de Israel afrouxou, tiveram medo daquele gigante, se acovardaram, deixaram de confiar em Deus e não tiveram coragem de enfrentar aquele exército mau. Não tiveram coragem de enfrentar aquele gigante. Foi obrigado Deus pegar um menino. Foi obrigado Deus pegar alguém que as pessoas não davam crédito algum, mas alguém que tinha fé em Deus, aleluia. Alguém que tinha graça de Deus, alguém que tinha confiança em Deus. Não importa se o homem ele não tem crédito nos outros, não importa se o homem não é bem visto pelo mundo ou bem visto pelas religiões. O importante é a fé que tem dentro do coração do ser humano. O que importa é a fé que tem dentro de você. Muitos podem não acreditar, muitos podem não confiar que você vai vencer, que você vai chegar lá, mas você vai, porque o que importa é o que está dentro de você, aleluia. Disseram que Davi ia ser derrotado. Todos tinham certeza disso. Todos tinham certeza disso. Mas Davi, ele tinha certeza que ia vencer. Tem algo que eu gosto de dizer muito, que a tua vitória contra o inimigo não depende de ninguém. Não depende de ninguém, depende de você. Porque se a vitória de Davi viesse depender dos soldados de Israel daquela época, ele teria sido derrotado totalmente. Mas o que fez Davi vencer foi a fé que estava dentro do coração dele. Então Deus, ele conhece a tua fé. Você pode ter chegado aqui desanimado dentro de você, desacreditado do teu futuro, mas Deus escolheu essa palavra para dizer: não tenha medo, confie em mim, porque você verá a vitória. Essas pessoas de Israel, aleluia, eu termino já. Essas pessoas aqui de Israel, eles tiveram medo desnecessário. Isso aqui é forte, irmãos, preste atenção. Você sabia que tem vezes que nós ficamos com medo sem necessidade nenhuma? Às vezes nós ficamos ansiosos sem necessidade nenhuma, porque muitas vezes Deus já tem decretado a vitória que nós vamos ter. Mas às vezes, por medo que nesse povo estava, nós ficamos ansiosos. Mas Deus diz para você hoje, nessa noite: não fique ansioso, não precisa ficar com medo, apenas confie em mim e você verá
o que acontecerá sobre a sua vida. E a Bíblia diz assim, para nós encerrar: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Preste atenção. A Bíblia vem dizer que o povo de Israel, eles não estavam com confiança em Deus, deles mesmos buscarem a Deus. Porque quando eles estavam em apuro, foi que eles fizeram? Buscaram a Samuel. E disse a Samuel: Samuel, não cesse, não pare de orar a Deus, porque o inimigo vem contra nós e nós não podemos vencer. Mas eles tinham confiança em Samuel. Por que eles tinham confiança em Samuel? Escute. Porque eles se afastaram de Deus e perderam a confiança. Mas eles estavam confiando em Samuel. Por quê? Porque Samuel não saiu da presença de Deus. E as pessoas conhecem quem está na presença de Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele continua orando, ele continua buscando, ele oferece sacrifício a Deus e continua buscando o Senhor pelaquele povo que estava para ser destruído. Deus aqui vai falar algo muito forte para você, para nós terminar, porque nós já estamos chegando no versículo que nós lemos. Deus, ele vai te usar para abençoar outras vidas. Veja que Deus usou quem? Samuel. Para quê? Para poupar todo um povo. Então, através de você, toda uma cidade dessa pode ser poupada, através da tua oração, através da tua busca, através da tua fé. O teu vizinho pode ser poupado, alguém da tua família pode ser poupado. Deus pode dar livramento a alguém através de você. Faça o que Samuel fez. Não pare de orar, não pare de clamar. Ainda que o exército seja grande, ainda que a luta grande, a prova grande, mas não pare de orar. Ora por você e ora também pelas pessoas que estão precisando. Porque através de você, vida de pessoas podem ser poupadas, pessoas podem ser abençoadas através de você. Muita gente pode ser abençoada. Deus pode levantar você como um profeta, como uma profetisa, como um levita, como um pregador da palavra, como um pastor de igreja, como um auxiliar, como um diácono, presbítero, evangelista. Deus, ele pode te usar nessa terra, assim como Deus usou a Samuel. Deus não te escolheu por acaso. Você não estará aqui nessa cadeira por acaso. Deus te escolheu com um propósito, aleluia. Aleluia, Deus. E esse propósito é de trazer restauração na vida das pessoas. Porque quando você busca pela restauração dos outros, você mesmo já está restaurado. Amém, irmãos? Eu vou só ler o versículo 10 enquanto nós lemos. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Veja só, queridos irmãos, o que aconteceu. O sobrenatural de Deus foi manifestado a favor do povo de Israel, através da oração de Samuel, através da oração deste homem. Deus trovejou e deu um grande livramento àquele povo, destruindo por total o inimigo que se levantara contra o seu povo. Então todo inimigo que se levanta contra o povo de Deus cai por terra. Todo inimigo que se levanta contra a igreja cai por terra. O homem, ele pode fazer tudo de errado, só não se levante contra a igreja, só não se levante contra um servo, contra uma serva de Deus, porque ele está tocando na menina dos olhos de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. E através da oração de Samuel, Deus trouxe este avivamento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou estar orando pela sua vida. Espero que você tenha sido abençoado por esta palavra. Aleluia, Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, não importa o tamanho da tua guerra, você vai vencer pela fé em nome de Cristo.
Aleluia, Jesus. A guerra veio contra Israel. A guerra veio porque eles vieram a peleja. O inimigo veio a peleja. Eles tiveram que pelejar, aleluia. Pelejar na oração, porque tem coisa, meu querido irmão, que só Deus ele pode fazer na vida do homem, e só Deus poderia dar livramento àquele povo. Talvez só Deus possa dar livramento àquela pessoa da tua casa, aquela pessoa que você está orando, ou a você mesmo, aleluia. E esse mesmo Deus, ele está aqui, esse mesmo Deus, ele vela pelo seu povo, pela sua igreja, aleluia. E eu vejo no reino espiritual Deus pelejando por você, aleluia. Pai amado, eu oro em nome de Jesus. Eu coloco, meu Pai, no lugar de Samuel, que orou a Deus por aquele povo, meu Pai, aquele povo que estava precisando de um livramento. E tu sabe, meu Pai, o que cada um dos teus filhos que estão aqui, tu sabe a luta que eles estão passando, a dificuldade, o problema que eles estão passando, os vendavais, Pai. Oh Deus, mas tu és o Deus que acalma a tempestade, Senhor. Tu és o Deus que vence a guerra, porque tu és o Senhor dos exércitos. E eu oro agora, meu Pai, pelo teu filho, pela tua filha, Senhor. Coloca a mão, troveja, meu Pai, sobre esta situação, troveja sobre esse problema, meu Deus, e resolve para teu filho, resolve para a tua filha, todo o mal que o inimigo tem lançado sobre este lar, sobre esta casa, sobre o ministério, sobre a vida espiritual, sobre as famílias, Pai, que todo o mal venha cair por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos a Ti com fé, o Senhor ouve. E eu oro pelo Teu povo, eu oro pela Tua igreja, eu oro pela Tua filha, eu oro por cada criança, por cada jovem, cada adolescente. Nós oramos, meu Pai, nessa noite. Pai, nós unimos agora a nossa fé e oramos pela cidade de Cariús, para que o Senhor venha trazer um grande avivamento nesta cidade. Aqueles que uma vez, Pai, esteve de pé, aqueles que uma vez pregaram, aqueles que uma vez oraram, aqueles que uma vez louvaram, aqueles que uma vez foram obreiros, aqueles que uma vez fizeram a tua obra, mas estão caídos, estão com medo, estão sem força. Nós oramos agora, meu Pai, pelos quatro cantos desta cidade. Comece a levantar os jovens caídos, comece a levantar os profetas caídos, comece a levantar os obreiros caídos, comece a levantar as famílias caídas, comece a levantar aqueles que foram destruídos, comece a trazer, Pai, um grande avivamento sobre toda esta cidade. Envia, meu Pai, legiões de anjos com brasas, meu Pai, do céu, e derrama sobre esta cidade, sobre a cabeça dos teus escolhidos, e que nós possamos ver um avivamento, meu Pai, nos interiores da nossa cidade, Senhor. Aleluia. Eu oro, meu Pai, nessa noite para encerrar esse culto, pela pessoa que está sendo apresentada aqui na igreja, pela tua filha, pelo teu filho, aquele esposo que precisa ser liberto, ser restaurado, aquele filho que precisa ser liberto e restaurado, aquela esposa que precisa ser liberta e restaurada, aquela avó, aquele avô, aquele tio, aquele primo. Pai, que essa pessoa tenha apresentado a Ti nessa noite, alguma minha fé, juntamente com a fé deste irmão e desta irmã, e que o Senhor esteja operando agora onde Ele estiver, e que nós possamos, Pai, ver com nossos olhos naturais a Tua glória sendo manifestada, e pessoas voltando para a Tua casa e para a Tua presença. Eu vejo, meu Pai, pessoas chegando aqui, se reconciliando, entrando em outras igrejas, se reconciliando e dizendo: Deus me visitou, aleluia. Pai amado, e nós oramos pelo culto de terça-feira da campanha, para o penúltimo culto da campanha, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trovejar e operar milagres nesta casa, neste lugar, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos. Que a graça